bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Quanto tempo? Eu sei, eu estava devendo muitos vídeos pra vocês, mas finalmente, se Deus quiser, estou de volta e dessa vez pra ficar. Muita coisa pra contar pra vocês, inclusive vocês já viram o título desse vídeo. Sim, finalmente isso aconteceu na minha vida! Pelo amor de Deus, quantos anos eu esperei por isso, mas graças a Deus aconteceu. E eu vim aqui pra contar pra vocês um pouco mais de como foi esse processo todo. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, então eu vou deixar meio que por cima, assim, fazer um resumão. E daí, se a partir deste vídeo você tiver mais dúvidas, só comentar aqui embaixo. Mas eu tô muito feliz que finalmente eu posso me dedicar a isso aqui do jeito que eu sempre sonhei. Se você quiser ver um pouco mais de como vai ser essa rotina de faculdade, estudar em tempo integral e tudo mais, me segue no Instagram, que eu vou estar postando nos stories, no dia a dia, fotos e é isso. Vamos ao que interessa, né? Que eu sei que eu já falei demais. Então, antes de eu começar a explicar pra vocês como que funciona esse processo, é importante lembrar que eu moro no Quebec e esse processo pode ser diferente dependendo da província que você tá pensando em aplicar. É bom sempre estar pesquisando e dar uma olhada na universidade que você tem mais interesse. Eu acho que de modo geral, dentro da faculdade, né, dentro das universidades, o processo é parecido. É mais a questão burocrática de documentação. Se você estiver vindo do Brasil, talvez seja um pouco diferente. Então, como eu já moro aqui, eu já tenho residência permanente, eu posso trazer alguém aqui pra compartilhar com vocês um pouco sobre também como funciona essa parte do processo de visto. Mas hoje o vídeo é mais pra falar mesmo como que é o processo já pra entrar na faculdade. A primeira coisa que eu fiz foi escolher a universidade. Eu apliquei pra alguns colleges também, porque eu tava com medo de não conseguir entrar na universidade e eu não queria ficar parada, sabe, mais um ano. Então eu pensei, pô, eu vou aplicar também pra outros colleges e se não der certo, pelo menos eu tenho um plano B ou um plano C. E eu acabei sendo aceita nas 3 que eu mandei, o que é muito legal, mas graças a Deus eu também fui aceita na que eu queria, que era a Concórdia, e deu tudo certo. E daí, como que funciona? O processo seletivo nas universidades aqui é bem diferente que o processo seletivo que acontece no Brasil, que é através do vestibular e tudo mais. Aqui o que importa mais são as suas notas e cada curso que você for aplicar tem os seus requerimentos específicos. O curso que eu apliquei se chama Communication Studies. É um curso que é mais para quem tem interesse nessa área de mídia, criação de conteúdo, marketing, trabalhar como jornalista, mais na área de comunicação mesmo. Então, pro meu curso, as especificações, os requerimentos eram diferentes de, por exemplo, para quem quer fazer biologia ou quem quer fazer filme. Então, por exemplo, se você está planejando o ano que vem, o ideal seria que você começasse já a se preparar, porque o processo seletivo aqui é bem longo, dura quase, assim, entre você mandar o seu application e começar as aulas, o processo inteiro é quase um ano. Eu mandei o meu application em março deste ano, mas eu comecei a preparar os meus documentos em setembro, porque eu tinha que fazer o TOEFL, e daí, depois que eu passei no TOEFL, eu comecei a preparar os documentos de acordo com o que eles estavam me pedindo lá. Comecei a me preparar com o inglês em setembro, fiz a prova em setembro, e agora em setembro deste ano que eu vou começar a estudar. Então é realmente um processo muito longo. Se você tem intenção de fazer a faculdade ano que vem, ou daqui a 2 anos, é ideal você já começar a procurar, já começar a pesquisar e se preparar, porque se você deixar tudo pra em cima da hora, é bem provável que não vai dar certo e você vai ficar frustrado. Então, o meu conselho já começa a preparar seus documentos, porque é um processo realmente muito longo e cansativo. Pra eu não ter que ficar repetindo toda hora, que isso depende de universidade pra universidade, eu vou falar aqui dos requisitos da minha universidade, mas se você for aplicar pra outras, é essencial que você olhe no site dessa faculdade em específico, beleza? Na minha universidade, o mínimo do TOEFL era 75. O mínimo pra você ter que fazer curso de inglês também durante o seu ano letivo. E pra você não precisar fazer inglês, o mínimo era 91 ou 90, eu acho. Eu sei que eu tirei 96, o que não é muito alto pra quem já mora há tantos anos aqui, mas como eu já expliquei pra vocês, eu nunca estudei gramática, sabe? Então eu estudei realmente pra fazer essa prova e essa foi a minha pontuação. Lógico que se eu tivesse me dedicado mais, se eu estudasse mais gramática e tudo mais, poderia ter sido melhor, mas eu me preparei ali, comprei alguns livros, também estudei online, sozinha mesmo, por conta, e eu consegui tirar a nota o suficiente pra eu não ter que fazer os cursos de inglês. Eu tirei 96, como eu disse, mas a pontuação máxima do TOEFL é 120, então assim, né, eu tirei uma nota ok. Ainda assim, eu tava muito nervosa, com muito medo de não dar certo, porque o TOEFL, pra começar, ele é caro. Eu tava com medo de não tirar nota e ter que pagar de novo, e ter que me preparar de novo, sabe? Então eu tava muito nervosa mesmo, mas no fim deu tudo certo. Aí beleza, fiz o TOEFL. Depois do TOEFL, eu comecei a preparar o meu application pra minha universidade. Os requisitos eram você fazer uma redação com um dos temas que eles deram 2 temas. Um era pra falar... eu nem lembro, porque eu só li o outro que tinha muito a ver comigo, que era sobre
influencers. Então eu escrevi uma redação sobre influencers. O outro requisito era uma letter of intent, que é uma carta para você explicar o motivo pelo qual você acha que você seria uma boa escolha. Não necessariamente o motivo, mas explicando a sua história de vida. Por que você acha que esse curso e essa faculdade seria a melhor opção para você? Eu vou deixar a minha carta aqui também, um link para vocês fazerem um download da carta que eu escrevi e para vocês terem como referência, sabe, para entender mais ou menos como que eu fiz. E também, se vocês quiserem, eu posso deixar a redação para vocês darem uma lida, mas não é nada muito assim interessante, é mais realmente com os requisitos. O problema é que, tipo assim, como eu nunca estudei inglês a fundo, né, eu fiz cursos básicos para pegar a gramática, um pouquinho ali, foi muito difícil para mim, eu tava muito insegura, principalmente em relação às redações. Então eu dei para várias amigas minhas que têm mestrado, doutorado aqui, para elas lerem e darem um ok, assim, para ter certeza que tava tudo escrito certinho. Também usei alguns sites para verificar a gramática e tudo mais, então isso me ajudou bastante. E eu fiz essas duas redações, e aí essa era a primeira fase, o teste de inglês, as redações, e daí a gente manda o application. Aí beleza, passou essa fase, eu enviei todos os documentos para eles, e aí você aguarda. Aí fica esperando todo dia. E-mail, F5, F5, F5. No processo desse curso que eu queria entrar, são duas fases, na verdade são três. O inglês, esse teste, e depois tem uma entrevista onde você apresenta um portfólio que tem relação com aquele curso, sabe? Eu fiz um portfólio com fotos, que eu já trabalhei como fotógrafa. Fiz falando um pouco sobre a minha criação de conteúdo no canal. Postei alguns artigos lá no meu blog, mostrei esses artigos pra eles. Mas assim, aquela espera, né, pra saber se você vai passar pra próxima fase foi horrível, eu tava morrendo de medo e super insegura, né? Tipo, pô, eu tô competindo com outros alunos que são daqui, né? Que cresceram aqui. Então, por ser redação, eu tava muito insegura em relação à língua, sabe? Eu falava, puta, será que eu vou passar? Será que eu vou passar? Será que eu vou passar? Aí eu passei pra segunda fase, que era da entrevista. E assim, gente, eu tô falando por cima, mas a redação era super difícil, eu tinha que ter referência, tá tudo de acordo com as normas que eles pediram lá. Tinha um mínimo de escrita e um máximo de escrita, era bem complicadinho, e na entrevista não foi diferente. Eles me deram um documento com alguns temas que eles poderiam perguntar pra eu ler sobre aquilo e dar uma estudada e ver assim, o meu ponto de vista sobre aquilo. Acho que eles queriam ver se eu tinha um senso crítico ou alguma coisa assim, e também pra levar o portfólio, que foi essas coisas que eu falei pra vocês, que era o meu blog e tudo mais. E daí, graças a Deus, que eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito inteligente, eu vi o nome da pessoa que ia me entrevistar e fui pesquisar sobre essa pessoa, e eu vi que essa professora fez vários documentários sobre South America, a imigração e tudo mais. Então eu falei, puta, o meu quadro Storytime, ela vai pirar, tá ligado? Ela vai amar, porque ela faz documentários e é como se fosse um documentário mesmo, né? O Storytime são pessoas que viveram experiências, e eu já fazendo a propaganda aqui, quem quiser vai lá assistir, porque é muito bom, tem muitas histórias legais. Mas eu falei bastante sobre Storytime e a importância dele, né? Mostrar pras pessoas como que é a realidade desse programa, do programa de au pair. Quando eu fui apresentar meu portfólio, eu falei pra ela que eu achava muito importante relatar pra essas pessoas, porque quando eu fui me preparar pro au pair, eu não achava nada de informações reais, sabe? Eu via muita gente falando bem, tinha as informações das agências, mas quando eu vivi a realidade do programa, eu vi que as coisas eram muito diferentes do que eles vendiam pra gente. E eu senti essa necessidade de mostrar pras pessoas a realidade daquilo, que se você viesse pra cá, você tinha que estar preparado. E enfim, ela adorou o Storytime. Também essas perguntas que eles me mandaram, né? Esses temas também, ela pediu pra eu escolher uma que mais me chamou a atenção. E tinha um que falava sobre linguística, e eu expliquei pra ela lá, e ela amou. Eu acho que pelo fato de eu ser imigrante da South America, foi um plus, assim, eu dei sorte. Ela já ia com a minha cara, vamos dizer assim. Então, aí eu passei a entrevista, aí eu fui aceita, finalmente. Depois que eu fiz a entrevista, eu acho que demorou, sei lá, em torno de um mês pra eu receber a confirmação de que eu tinha sido aceita na universidade. Véi, eu chorava, eu tremia, eu suava, eu tava assim, realmente eu não tava acreditando. Nem todo mundo sabe da minha trajetória, assim, de vida, mas ir pra uma universidade é algo que eu sempre quis
sabe? Uma coisa que eu sonhava desde, sei lá, desde sempre. Eu nunca tive condições financeiras, eu nunca tive muito apoio familiar nessa questão, então era eu e Deus, assim, sabe? Então realmente eu tive que colocar outras prioridades na minha vida antes de eu estar realmente preparada para viver essa experiência. Então, assim, pra mim foi, sei lá, não sei explicar, um presente de Deus, um presente divino, sei lá. E uma coisa interessante que é importante citar aqui também, que eu acho que muitas pessoas pensam que as suas notas são essenciais. Claro que toda universidade tem o seu mínimo, né? Na minha universidade o mínimo era B e C+. Isso foi bom pra mim, porque eu não sou aquela aluna mais, como eu posso dizer assim, estudiosa, não sou aquela que quer ser a melhor da classe, então eu tinha as notas suficientes pra passar. Mas uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que eles não dão só atenção para as suas notas, mas eles querem saber quem você é, o seu caráter, sua história de vida. Você é uma pessoa que se esforçou para estar aqui ou você só tem dinheiro, sabe? Tipo, seu pai que tá pagando tudo e você só tá entrando porque tá te forçando. Eu acho que isso é muito legal porque eles realmente conseguem pegar não só as pessoas que têm as melhores notas, mas as pessoas que realmente têm vontade, sabe, de estar ali, que vão dar valor naquilo. E eu acho que eu fui uma dessas pessoas. Como eu disse, eu não tenho as melhores notas da escola, mas eu consegui entrar, deu tudo certo. Então vamos lá, o passo a passo para você que quer estudar aqui. Primeiro, você tem que ter um ano para se preparar para tudo, para preparar documentação, preparar application, se preparar para fazer a prova de inglês. Então um ano, se você tem intenção de estudar, já começa agora, vamos dizer assim. Que a gente tá em setembro, eu comecei em setembro, lembra? Aí depois, o que você vai fazer? Você vai olhar todas as universidades, as opções e ver quais as universidades que tem mais chance de você entrar, que tem mais a ver contigo. Que nem, por exemplo, eu só apliquei para uma universidade e para 3 colleges, porque a outra universidade que tem aqui em Montreal, ela é muito cara para começar e as notas têm que ser bem mais altas do que as notas que eu tinha. Então eu falei, nem vou gastar meu tempo e meu dinheiro, porque provavelmente eu não vou ser aceita lá. Depois que você escolheu a faculdade e o curso, você vai olhar os critérios dessa faculdade, desse curso, para ver o que você precisa para poder fazer o seu application. Então, o nível de inglês é diferente de faculdade para faculdade. Os requerimentos, por exemplo, o meu era redação, tem pessoas que é foto, tem pessoas que, sei lá, cada universidade tem o seu. Então você vai olhar isso. E aí depois, eu acho que vem a parte financeira, né? Ver quanto que você vai ter que gastar com o processo de visto, quanto que custa a faculdade, porque a minha, no caso, por exemplo, é pública, mas ainda assim eu tenho que pagar. Então, um dos motivos pelo qual eu também esperei até eu virar residente, porque o preço para residente é diferente do que o preço para estudante internacional, é bem mais barato. A minha custa $3.500 por ano. Na mesma faculdade, para um estudante internacional, dependendo do curso, é $30 mil. Então é bastante dinheiro. Mas uma coisa que é interessante aqui também, tem muitas bolsas para estudante internacional. Então, por exemplo, se você tiver um portfólio magnífico, se você tiver umas notas extraordinárias, se você for uma pessoa que realmente eles querem investir, sabe? Tipo, eu quero trazer essa pessoa pro Canadá, eu quero trazer esse nome pra minha universidade, é bem capaz que você tenha uma bolsa. Aí depende também da porcentagem. E no futuro, quando você já estiver aqui, você pode ir aplicando para outras bolsas. Tem vários programas aqui que são muito legais. Depois desse vídeo, eu acredito que vocês vão ter mais dúvidas específicas em relação a tudo. Então esse foi um resumão de como foi pra mim, né, fazer todo esse processo, mas como estão voltando com tudo neste canal, se vocês tiverem dúvidas, pode deixar aqui. Vou fazer uma listinha, quero fazer vídeo sobre universidade, talvez um passo a passo certinho de como funciona, ou quem sabe fazer vídeos mais específicos sobre o TOEFL, onde eu estudei, como eu estudei, o que eu fiz, etc. O que vocês quiserem saber, estou aqui. A minha faculdade é tempo integral, mas o tempo integral é diferente das universidades do Brasil, não é tipo, vou estudar o dia inteiro. É mais o meu schedule, tem aula de manhã, tem aula à noite, mas eu vou me programando certinho, porque eu vou trabalhar menos horas também, então eu vou ter mais tempo pra fazer vídeo. Então é isso, gente. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de me seguir no Instagram pra continuar acompanhando essa loucura que vai ser da vida universitária, que eu estou muito animada. Vai ver os vídeos anteriores também, que tem vídeo pra caramba aqui no meu canal, se você é novo aqui. E é isso, gente. Acho que eu já falei demais. Um beijo, fui!